Eu espero que vocês sejam legais comigo, tá? Porque as pessoas não são, então espero que vocês sejam. Sério, as pessoas não são, não sei porquê. Tipo, eu fui pedir um almoço na minha casa esses dias, desci pra buscar. Tava o motoboy do iFood, eu desci, o cara abriu a motinha, tirou a sacola, falou, aqui, ó, super bacon, x-tudo. Aí eu falei, mas eu pedi um lanche só. Aí ele falou, eu sei, super bacon. Tava entrando no meu prédio esses dias sozinho. Entrei no meu prédio, entrei no elevador do meu prédio, sozinho. Apertei o botão. Tô aqui subindo sozinho. Tranquilo. Tô aqui subindo. Aí parou. Abriu a porta do elevador. Do outro lado, tinha uma moça com um carrinho de bebê. Ela olhou pra mim e fez assim. Ah. A porta fechou. Eu continuei subindo sozinho. Eu fiquei muito chateado, sabe? Não foi nem porque ela não quis entrar, mas é porque eu ia descer naquele andar. Continuei subindo só por educação mesmo, não queria deixar um clima ruim. A última vez que eu encontrei com minha avó, cheguei e falei assim, vó, a próxima vez que você me ver, vou estar com meu pescoço inteiro, cheio de tatuagem. Ela falou, então primeiro você acha ele, então. Tá aproveitando que tá falando da minha avó, né? A minha avó foi uma pessoa que me fez enfrentar um negócio que eu não queria. Minha avó sempre falava pra mim assim, nossa, você tem um rosto tão bonito. Vai fazer uma academia. Vai cuidar de você. Vai ser bom pra você, bom pra sua vida. Aí eu fui fazer academia. Fui fazer academia e eu precisei de um dia pra eu descobrir que eu odeio tudo naquele lugar. Tudo, tudo, tudo. Eu descobri uma outra espécie da academia que é o marombeiro. O marombeiro é uma espécie que usa uma regata muito fina, muito fina. Só tampa a biqueta do mamilo dele aqui, fica aquele peitoral de macho alfa, assim. E ele é um macho alfa. Ele tá sempre com um copão de whey protein na mão, sempre, sempre, não importa o contexto do dia. Ele precisa estar balançando um copão na mão. Se você acordar 3 horas da manhã, abrir a porta do quarto do marombeiro, ele tá dormindo com um copão de whey, fazendo assim. Isso faz parte de quem ele é, entendeu? Aí eu tava na minha fazendo meu exercício, tranquilo, assim. Aí chegou o marombeiro, olhou pra mim e falou assim, ô gordinho. Duvido que você faz uma flexão. Eu falei, eu duvido que você faz uma reflexão. Passo muita vergonha na minha vida desde sempre. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe teve uma ideia incrível. Ela falava assim que eu era uma criança tímida, mas que eu gostava de escrever, que eu gostava de pensar coisas, que eu era criativo. Então ela queria, para explorar isso em mim, ela me colocou numa aula de teatro. Fui fazer aula de teatro. Só que a minha professora de teatro era completamente maluca, completamente. Sabe aquela pessoa que acha que você tem que entrar no personagem e viver o personagem 24 horas por dia? Só que eu tinha 10 anos de idade. Aí eu nunca vou esquecer que eu cheguei na primeira aula e ela falou que a gente ia fazer uma peça no final do ano, que seria a peça da Fazendinha. E ela falou que o meu papel ia ser o galo. Eu não entendi, mas eu aceitei. Ela falou o seguinte, a partir de hoje, não existe mais o Vitor aqui. O Vitor não está mais aqui. A partir de agora, você é o nosso galo. Você pensa como galo. Você age como galo. Você é o nosso galo. Você está me entendendo? Eu falei, tô sim. Ela falou, então quem é você? Eu falei, eu sou o Vitor. Ela falou assim, o Vitor não existe mais. Não existe, tá me entendendo? A partir disso aqui, você é o nosso galo. Quem é você? Aí eu falei, nosso galo. Aí ela olhou pra mim e falou, mas galo não fala. Aí eu fiquei, Ela falou, vamos lá, quem é você? Eu quero saber quem é você. Vamos lá, quem é você? Quem é você? Aí eu fiquei... Ela falou, vamos lá, quem é você? Vamos lá, põe pra fora, quem é você? Eu quero saber, quem é você? Vamos lá, bora, quem é você? Cara, foi me dando a pressão, ela ficou falando, vamos lá, quem é você? Cara, teve uma hora pressionado, eu olhei pra frente e fiz assim... E eu descobri que é muito bom ser um galo. Isso te dá uma liberdade muito maluca. Meus colegas lá pra mim e falaram assim, mano, você tá bem? Eu ficava... Encostado na minha carteira, eu ficava... Eu falei, cara, você tá me liberando umas coisas aqui, sabe? Uns traumas meus tá indo embora aqui agora. Eu comecei a... E, mano, eu falei, virei um galo, agora eu sou um galo, sou um galo. Acabou a aula, peguei minha mochila, fui andando pra casa assim. Cheguei na minha casa, chorei. Minha avó tava comendo nuggets.
Eu preciso falar da minha mãe, porque a minha mãe foi quem me colocou nesse negócio, e a minha mãe, ela tem muita culpa de eu passar vergonha na minha vida, porque minha mãe não é como as outras mães, entendeu? Eu vejo comediante fazendo piada sobre a mãe, minha mãe é raiz, minha mãe prevê o tempo, minha mãe me batia de chinela, minha mãe é foda. E minha mãe não é assim, entendeu? Minha mãe não é mãe raiz, entendeu? Minha mãe é good vibes. Minha mãe é do incenso. Minha mãe está em outro nível de frequência de pensamento. Isso deixava muito confuso desde quando eu era criança. Porque eu nunca sabia quando minha mãe estava me dando uma bronca ou quando minha mãe estava me dando um ensinamento para eu refletir. Uma vez ela virou para mim e falou assim, filho, você está bem? Eu falei assim, tô, mas eu queria te pedir uma coisa. Vai ter uma excursão do meu colégio, vai todo mundo no clube. Todo mundo vai, por favor, deixa eu ir. Ela virou para mim e falou assim, filho, você não é todo mundo. Mas o mundo todo é seu. Vá. Mas seus pés ficam. Namastê. Aí eu ficava confuso, entendeu? Meus amigos falavam, mano, você vai na excursão? Eu falava, cara, não sei. Eu acho que eu vou, mas meus pés não, tô negociando ainda. Não entendi direito ainda. Minha mãe sempre foi assim, cara. Minha mãe sempre foi desse jeito, isso me deixava muito confuso, mas eu vacilei com ela. Porque há uns anos atrás eu esqueci completamente do Dia das Mães. Completamente. Chegou o Dia das Mães, eu não mandei mensagem, eu não vi minha mãe, não mandei presente, não postei foto, não fiz nada, eu esqueci. Quando deu 11h30 da noite, minha mãe me ligou. Quando eu entendi o que tinha acontecido, eu fiquei morrendo de vergonha na hora. Peguei meu celular, atendi e falei assim, mãe, desculpa, eu sei que é Dia das Mães, eu me enrolei, estava na correria, não prestei atenção, por favor, não fica brava comigo. Ela falou, Vitor, eu vou desligar. Eu falei, você está chateada comigo? Ela falou, não. É que eu esqueci de ligar para sua avó também. Essa é minha mãe, entendeu? Essa é minha mãe. Às vezes, de vez em quando, eu recebo mensagem de algumas pessoas que acompanham meu trabalho pela internet, alguma coisa assim, nas redes sociais e tal. E eu comecei a reparar que eu recebo uma mensagem com certa frequência das pessoas, às vezes, que falam, tipo assim, Vitor, eu gosto muito de você, gosto muito dos seus vídeos, porque você não precisa ficar falando palavrão ou putaria e sexo para você fazer o seu humor. Parabéns. Eu fiquei pensando, é porque eu gosto de falar das coisas que acontecem comigo, entendeu? Não é porque eu tinha um problema, querer ser um Marte contra o sexo, entendeu? Não era isso, entendeu? Então, nesse show eu gostaria até de esclarecer isso, assim. O que é o meu problema? Eu tenho vergonha de falar sobre isso, entendeu? Não é que eu acho que é ruim falar sobre isso. Eu tenho vergonha de falar sobre porque eu não sei o que fazer nessas horas, entendeu? Uma vez ele me mandou uma foto pra mim de calcinha e sutiã. Eu não sabia o que fazer. Aí chamei um amigo meu, falei, mano, o que eu faço? Aí ele falou, manda um nude. Aí eu mandei. Aí ele falou, não era pra mim. Mas não explica também. Eu sou ruim com essas coisas, entendeu? Eu sou ruim, eu dou azar também, assim, eu não sei como reagir nesses momentos de flerte, assim, eu não sei o que falar para as pessoas, assim. Teve uma vez que eu tava com a moça, que ela virou para mim e falou assim, olha, eu sou uma mulher que eu gosto de dominar. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, então é o seguinte, nós vamos jantar e depois a gente vai entrar no carro e você vai dirigir calado, em silêncio, até eu falar que você tá autorizado a falar alguma coisa. Tá bom? Aí eu falei, tá bom. Jantamos, entrei no carro, fui dirigindo até a casa dela. Silêncio. Não falei uma palavra. Chegou na casa dela com silêncio total. Parei o carro. Ela apertou meu ombro e falou assim, e aí? Como é que você está se sentindo? Aí eu falei, um Uber. Me avalia lá depois. Qualquer coisa a gente troca uma ideia lá, não sei. Eu tenho dificuldade com o pré-sexo, entendeu? O que é o pré-sexo? É a conversa, a interação que você tem que ter com a pessoa antes de vocês chegarem na hora do sexo. Nessa hora que eu cago todo o rolê, tudo. Uma vez ele virou pra mim e falou assim, quando a gente for fazer, eu quero usar cordas. Eu falei, vou comer o Beto Carreiro? O que tá acontecendo? Ela falou assim, não, que eu quero amarrar seus 2 braços pra depois que eu levantar, você não conseguir sair depois. Aí eu falei, não precisa nem amarrar, não. Puxa o travesseiro da minha nuca. Vou ficar igual aquelas baratinhas tentando virar pro outro lado assim, não consegue, sabe? Quando bate negócio assim. Uma vez ela lembrou e falou assim, vamos fazer no meu carro. E ela tinha um Celta. Aí eu falei, não. Ela falou, você não quer? Eu falei, não cabe, minha senhora. Não vou transar com o meu corpo aparecendo na avenida, sabe? Vamos ter limite aqui, sabe? Sabe como é que eu me sinto falando essas coisas? Eu fico desconfortável. Eu me sinto... Sabe quando você era criança? Que você era visita na casa de alguém?
E aí sua mãe falava que se alguém te oferecesse alguma coisa, por mais que você tivesse com muita vontade, você tinha que recusar por educação. É assim que eu me sinto no sexo, entendeu? Uma vez a menina virou pra mim e falou assim, ai, você quer que eu te chupo? Eu falei, não, já vim chupar de casa já. É assim que eu me sinto, entendeu? Eu tenho raiva quando as pessoas inventam moda, sabe? Uma vez a menina virou e falou assim, ai, senta na beirada da cama. Eu falei, vai dar ruim isso aí, moço. Ela falou, senta na beirada da cama. Eu falei, tá bom, então, vamos lá. Aí eu fui, sentei na beiradinha da cama, assim, sentei. Sentei na beiradinha da cama, bem na beiradinha, assim, no limite, assim, da minha bunda, eu sentei. Aí ela foi, sentou na minha frente. No meu colo, passou as pernas ao meu redor. Quando ela passou as pernas ao meu redor, eu comecei a dar uma tremida aqui, assim. Aparentemente, a minha base não é tão forte quanto eu pensei que fosse. E eu descobri isso num momento muito ruim, que tinha a vida de outra pessoa na minha mão. E eu tava tentando ao máximo aqui me segurar aqui assim, sabe? Rapaz, foi dar uma dor na panturrilha assim. Foi subindo uma cãibra assim na minha perna. E eu pensando, nossa, bem que eu devia comer mais fruta mesmo. Eu tentando aqui. Tentando segurar aqui, a situação tava difícil, não tava fácil não, sabe? E aí, cara, eu tava tentando, olhando pra ela assim, de frente, assim, bem de perto, assim. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, que é isso? Aí eu falei, isso é tesão, tô com muito tesão. E eu tentando ao máximo. Quando eu já tava ficando sem ar, essa menina foi com a mão aqui atrás. Pegou meu cabelo, fez assim. Aí eu falei, aí você me ajuda mesmo. Eu tava aqui, cara. Ela foi e passou a língua no meu ouvido. Só que não foi gostoso. Deu gastura em mim. Aí eu comecei a fazer assim. Juro pra vocês, essa menina olhou pra mim e falou assim, me disse que vai estar toda fodida daqui a pouco. Eu falei, minha coluna, moça. Eu fico com vergonha de contar essas coisas. Eu vou contar a última história relacionada a isso, que eu quero mudar de assunto. É uma história real, então eu preciso contar essa história. Uma vez eu estava com a moça e a gente estava praticando o coito. Beleza? Tava aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, pode fazer uma pergunta? Eu falei, já fez. Aí ela falou, você já transou com alguém falando inglês? Aí eu pensei, ou isso vai ser incrível, ou eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eu falei, não, nunca fiz isso, não. Ela falou, você tem interesse? Aí eu falei, uhum. Ela falou, então você começa. Aí eu pensei, mas a ideia foi sua. Só que ela me deu uma responsabilidade. E aí, senhoras e senhores, durante os próximos 5 minutos, ficou um silêncio. Porque eu não sabia como puxar esse assunto. Era em inglês. Eu não conseguia em português. Eu estava com ela aqui, eu falei, preciso falar alguma coisa. Eu falei, vou falar alguma coisa. Vou falar. Aí eu falei. Ok. Ok. Só que ela não me respondia. Aí eu pensei, acho que eu preciso ser um pouco mais incisivo. Aí eu falei, preciso mostrar que eu estou esperando a resposta dela, que ela não respondia nada, o clima estava ficando horrível. Eu falei, vou tentar. Aí eu fui com toda a educação, assim, na nádega direita dela. Aí eu fiz, licença. Aí ela fez, yes. Pensei, temos um yes acontecendo aqui. Só que a conversa não tinha o menor sentido, que ficava, yes, ok. Falei, vou do outro lado. Fui do outro lado e fiz licença.
Ela fez, oh God. Pensei, bom, já sei que é uma moça religiosa. Não sei se era o melhor momento. Aí eu dei uma puxadinha nela. Quando dei uma puxadinha nela, ela fez, fuck me. E aí eu me desconcentrei. Nessa hora, eu me desconcentrei, porque foi uma sequência de coisas acontecendo. Por um momento, eu vi aquilo tudo. Eu lembrei daquele brinquedo dos gênios. Você tinha que memorizar onde as cores apareciam. Eu me senti muito brincando de gênios. Porque era as mesmas opções. Eu ficava, yes, God, fuck me, yes. Fuck me, God, yes, yes, yes. Fuck me, yes, God. Por um momento eu pensei, será que se eu apertar a barriguinha dela, ela faz I love you, sabe? Eu não sei. Eu não sei. História real que aconteceu comigo. Eu uma vez estava fazendo um show em Santos, num barzinho, e aí no meio do show, já estava na metade do show, igual agora, entra no barzinho um senhor de uns 70 anos de idade, bem velhinho mesmo, de camisa regata e samba canção. Não tem como você não notar isso. Ele não tinha comprado ingresso, ele entrou meio perdido. E ele parou no meio do bar em pé e ficou me olhando. Eu falei, cara, que isso? Aí ele começou fazendo assim. Psiu. Psiu. Aí ele olhou pra mim e falou, microfone! Aí eu falei, regata! Aí ele falou, eu quero falar no microfone. Eu falei, mas eu tô trabalhando. Aí ele falou, eu quero contar a piada do gás. Aí eu pensei, o universo me manda um senhor de samba canção, regata, e pede pra contar uma piada no meio do meu show, eu vou deixar. Aí eu falei, vamos lá então, senhor, vem cá, pode vir aqui então. Ele veio andando até a beirada do palco, eu falei, e aí, senhor, qual que é a piada do gás? Estiquei o microfone pra ele. Ele pegou meu microfone e falou, tô vazando, e foi embora. Juro por Deus. Do mesmo jeito que esse senhor entrou na minha vida, esse senhor sumiu da minha vida depois. Eu não sei o que aconteceu, sabe? E essa mensagem ficou comigo depois. Eu moro em São Paulo há alguns anos e eu sou do interior de Minas, sou de Uberaba, Minas Gerais, e desde quando eu mudei para São Paulo me ensinou muita coisa, porque São Paulo é muito diferente da minha cidade, então acontece coisas que eu sempre sou pego desprevenido em São Paulo. Teve uma vez que eu estava almoçando num barzinho, onde a mesa ficava na calçada do barzinho, do nada veio uma moça com um panfleto, bateu na mesa e fez assim, já pensou em parar de comer carne? Falei, posso acabar de mastigar? Se quiser, eu cuspo aqui, tá tudo bem. É por isso que eu quero contar a última história desse show pra vocês, e é a história de quando eu fui expulso da minha escola. Eu tinha 13 anos de idade, estava na 7ª série, mais ou menos, e eu tinha um professor de que todo mundo adorava, que era o professor Ricardo. Todo mundo amava o professor Ricardo, muito. E ele pediu demissão. Todo mundo ficou, cara, quem vai estar no lugar dele? Quando chegou o dia de descobrir, entra um novo professor na sala de aula, entra um cara, para aqui na frente da turma, coloca a mão aqui com giz, mexendo aqui na mão com giz, olha pra gente, fala assim, bom dia, eu sou o professor Washington, sou o novo professor de matemática de vocês. Espero que a gente tenha um ótimo semestre e que a gente possa resolver muitas continhas juntos. Dúvidas? Levantei minha mão. Aí ele falou, você. Eu falei, já falaram que a voz do senhor parece com a do Patolino? Aí ele olhou pra mim e falou, já falaram que você parece presuntinho? Estabelecemos a conexão. Foi imediata, sincera. Ele começou a dar aula dele, aí ele virou, começou a fazer. X é igual 7 vezes 7. X é igual 49. Aí ele virou para a turma, olhou para a turma e falou, então é Melvin? Ficou esse silêncio. Ele falou de novo, então é Melvin? Todo mundo ficou, que porra é essa? O que está acontecendo? Aí ele olhou e falou assim, acho que vocês não estão entendendo. Na minha aula funciona assim. Eu vou dizer Melvin. E para vocês mostrarem que a conta foi fácil e vocês aprenderam, vocês vão dizer na chupeta. Eu falei, ele tá brincando, ele tá brincando. Não, ele tá brincando, ele tá brincando. Ele não tava brincando, não.
Ele fez outra conta, voltou, falou, Melvin, e a turma inteira fez, na chupeta. É muito ruim você ser obrigado, dentro de uma sala de aula, a cada 2 minutos, olhar pra frente e falar, na chupeta. Não tem como você ser feliz fazendo isso. Ainda mais quando você tem 13 anos de idade. Porque é a idade mais bobagenta de todas. Eu evitava contato visual com todo mundo aqui, sabe? Eu falava, na chupeta, na chupeta, na chupeta. É 13 anos. É 13 anos da minha idade que você não pode colocar na chupeta perto dos seus amigos, entendeu? É aquela idade que a professora fala assim, os portugueses levaram um pau ao Brasil. Aí você fica, pau! Aquela idade meio idiota, sabe? E aí eu tinha que a cada 2 minutos olhar para um adulto, falar na chupeta e ele fazer isso. Era sempre assim. Era horrível. Cara, não tem como ser feliz, sabe? Era horrível e isso foi a semana inteira. Toda a aula de matemática, a cada 2 minutos, o cara fazia Melvin, a gente fazia na chupeta. Melvin, a gente, na chupeta, meu senhor, já falamos, na chupeta. Melvin, na chupeta, meu irmão, na chupeta, já falamos já da chupeta já. E ele ficava a aula inteira. Quando chegou sexta-feira, eu fui embora pra minha casa, eu não tava aguentando mais. Cheguei na minha casa, minha mãe tava almoçando, vendo um filme, eu sentei do lado dela. Ela falou, senhor Vitor, aquele ator ali é o Mel Gibson? Aí eu falei, na chupeta. Eu falei, meu Deus. Falei, cara, tô ficando maluco, tô ficando doido, só posso estar ficando doido. Eu falei, cara, não posso aceitar isso. Lavagem cerebral na minha cabeça, eu não vou aceitar isso, não. Chamei meu melhor amigo na época, Adilson Lombardi Neto Netinho. Eu digo o nome dele completo, porque depois, quem quiser pesquisar ele no Instagram, na internet, pode achar Adilson Lombardi Neto. E eu preciso falar que ele é real, que eu não estou inventando algo para fazer piada sobre isso, porque Netinho é gago. Beleza? Netinho é gago, sempre foi gago. Era meu melhor amigo na época, chamei Netinho e falei assim, Netinho, o que você achou desse professor novo de matemática? A Netinho olhou pra mim e começou a fazer ha. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tem gagueira, de verdade. Quando a pessoa que tem gagueira de verdade fica nervosa quando ela tá falando, ela começa a fazer uns tiques que não faz parte do que ela tá falando. Então ele começou a fazer ha. Rapaz, eu odiei ele. Aí eu falei, eu vi, você ficou até sem palavra, tô vendo. Aí ele fez Aí eu falei, rapaz, ele falou, não, agora eu tô rindo mesmo. Aí eu virei e falei assim, Neto, seguinte, vamos fazer uma rebelião. Não quero saber, nós vamos fazer uma rebelião. Chegar segunda-feira nessa escola, ele vai falar Melzinho, ninguém responde. Vamos convencer nossa turma, nós vamos deixar esse cara maluco. Ninguém vai responder, todo mundo vai fazer ele de otário, até ele não aguentar mais, e ele vai pedir demissão. A Neto olhou pra mim e fez bo. Eu falei, bora? Ele falou, isso. Eu falei, então bora. Chegou segunda-feira, eu e Netinho chegamos na porta da sala de aula mais cedo que o horário da aula. Todo aluno que entrava, Netinho tinha comprado uns presentinhos, umas caixinhas de presentinho. Eu entregava uma caixinha para cada um. E eu falava assim, gente, licença, eu e Netinho, a gente quer dar a palavra da aula começar, então a gente tá só dando um presentinho para vocês poderem fazer silêncio, prestar atenção na gente, tá? Compramos eles. Política, tá? Eles entraram, sentaram na sala de aula, foi eu e Netinho para a porta da sala, eu fui o porta-voz. Aí parei e falei, tô aqui com meu amigo Netinho, estamos aqui, porque a gente quer saber quem aqui não aguenta mais responder quando o professor fala Melzinho. E quando eu falei isso, a minha turma virou uma rebelião da FEBEM. As pessoas ficaram malucas, começaram a fazer assim, os caras do fundão tacando estojo no chão, falando, pau no cu do Melzinho! Eu falei, gente, calma, gente. Até na rebelião é preciso ordem, vamos ter calma aqui, tá bom? Seguinte, quando ele chegar e entrar nessa sala de aula, ele vai falar Melzinho. Ninguém vai responder. Até ele ficar maluco, ninguém responde. Quem tá comigo? Aí todo mundo fez, eu! Falei, caramba, eu sou um líder. Aí eu falei, então quem não vai falar nada quando ele disser Melzinho? Aí todo mundo, eu falei, ele vai sair ou não vai? Todo mundo, vai! Ele vai ficar puto ou não vai? Todo mundo, vai! Eu falei, então vai ser Melzinho, todo mundo na chupeta! Aí eu falei, então bora, vamos nessa. Aí sentei na sala de aula, o professor entrou, começou a dar aula dele. Y é igual 9 vezes 5. Y igual 45. Então, Melvin, todo mundo me olhou e ficou assim. Aí eu ficava assim. Aí ninguém respondeu. Aí ele fez de novo. Gente, então Melvin? Todo mundo olhava de novo assim. Eu ficava. Aí ele fez de novo. Gente, o que está acontecendo? Não estão me ouvindo? Gente, Melvin?
Quando foi a terceira vez, ninguém respondeu. Eu fui acumulado por uma confiança que eu não sentia desde quando eu chamei minha avó de vagabundo. A mesma sensação. Ele falou de novo, então é Melvin? Eu não sei o que aconteceu. Eu olhei pra frente, senti uma vibração aqui. E eu falei, na buceta! Eu não sabia o poder dessa palavra. Meus amigos já diziam a música The Pussy is the Power. As pessoas estavam comigo até esse momento. Ele dizia Melzinho, as pessoas me olhavam e ficavam... Quando eu falei na buceta, todos os rostos da sala de aula fizeram assim. E eu percebi que eu tinha sido abandonado nessa guerra. Eu percebi que eu tinha ficado sozinho nessa guerra. O professor virou e começou a fazer, ficou vermelhaço na hora. Ele falou assim, quem foi que falou isso? Eu quero saber quem foi que falou isso. Quem foi que falou isso aí? E antes que eu pudesse responder, Adilson Lombardi Neto levanta sua mão, bravamente, como um bom amigo. O professor disse, foi você? Então eu vou perguntar de novo, se não responder direito com a educação, você está expulso. Então é Melvin? Quando eu olhei para o lado, eu vi um jovem tendo um AVC. Eu olhei para o lado, o Netinho segurava na carteira e ficava assim, não, 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 não. E eu pensei, se a gente montar nessa moto, nós vamos embora agora os dois. Aí eu falei, professor, não foi Netinho. Fui eu. Não vou deixar ele levar a culpa. Fui eu que falei isso. A professora falou, por que foi isso que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, cara, que eu não aguento mais falar Melzinho. Aí ele falou, eu quero respeito. Eu falei, então pede respeito, não pede Melzinho. Pede respeito, que eu te dou respeito, então. Aí ele olhou pra mim e falou assim, chega. Agora eu e você. Eu vou fazer as perguntinhas aqui do quadro. Só você vai responder. Quando eu disser a frase, só ele completa. Se você não completar direito cada frase que eu disser, é menos 2 pontos para cada um a cada frase. Eu fui de herói a vilão muito rápido. As pessoas me olhavam com raiva de mim. Virou uma partida de tênis, onde a minha turma parou, sentou e ficava olhando, eu, professor. O professor virou e fez x igual 3 vezes 7, x igual 21. Aí ele virou, dessa vez olhando só para mim, no meu olho, e falou, então é mamão? E aí me deu uma tela azul. Ele trouxe armas para essa guerra que eu não sabia que ele tinha. Eu tinha sido treinado por Melzinho. Eu não sei se mamão combina com chupeta, eu não sei. E aí ele falou, mamão, eu travei. Eu fiquei olhando para ele assim, ele olhou para mim e falou, com açúcar. Menos 2 pontos. E anotou. Falei, cara, não acredito que isso está acontecendo. Era para ser uma aula de matemática. Virou uma aula que eu tinha que descobrir os enigmas do meu professor. Eu juro, ele virou e fez assim, y igual 8 vezes 8. Y igual 64. Ip. Aí eu fiz, urra! Aí ele falou, if. Parabéns. Minha turma olhou e falou, eu falei, vocês estão doidos, todo mundo tá doido. Vocês perderam noção, gente, das coisas, tá todo mundo maluco mesmo aqui. Aí ele foi e fez de novo. X igual 3 vezes 3, x igual a 9. Piruzinho. Aí eu fiz glu. Aí ele falou, muito bom. Aí eu falei, eu sei, já fui um galo. Aí ele fez x é igual, vai ser a última. E vai ser o Melvinho. Você está me ouvindo? Se ele colaborar, eu libero. X igual. E nisso que ele começou a fazer essa última conta, Netinho, depois que ele falou que liberar para o recreio, começou a fazer uma movimentação. Eu não entendi muito bem. Ele estava indo em cada um e falando alguma coisa com as pessoas. Eu estava concentrado ali, porque eu não queria cagar mais o rolê. O professor virou e fez. X é igual 5 vezes
4. X é igual a 20. Então é melzinho? E quando ele disse, então é melzinho, ele se deparou com 35 adolescentes, olhando para ele, assim. E hoje eu dou uma chupeta para cada show que eu faço, para eternizar esse momento.